O chamado do espelho. Desde criança, sempre tive medo de espelhos. Não sei explicar o motivo, mas aquela sensação de ver minha imagem refletida me causava um desconforto estranho, como se algo além do vidro estivesse me observando. Com o tempo, aprendi a ignorar esse medo, até herdar o espelho da minha avó. Era uma peça antiga, com uma moldura dourada, desgastada pelo tempo. Minha mãe disse que estava na família há gerações, e minha avó fazia questão de que ficasse comigo. Apesar do incômodo, coloquei o espelho no meu quarto, encostado na parede. Não demorou para que coisas estranhas começassem a acontecer. No início, eram detalhes sutis. O espelho parecia mais escuro à noite, como se não refletisse a luz da forma certa. Às vezes, eu jurava ver sombras passando ao fundo, mas sempre que piscava, tudo voltava ao normal. Achei que era minha imaginação. Uma noite, estava prestes a dormir quando percebi algo estranho. Passei na frente do espelho e tive a sensação de que meu reflexo demorou 1 segundo a mais para se mover. Fiquei ali, encarando meu próprio rosto, tentando repetir os movimentos rápido para pegar qualquer falha. Mas tudo parecia normal. Ri de mim mesmo e fui deitar. Mas naquela noite, acordei sem motivo, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto pelo brilho pálido da lua refletido no espelho. Meu coração parou por 1 segundo. Meu reflexo estava de pé. Eu ainda estava deitado, os cobertores sobre mim, mas no espelho, eu estava de pé, parado, me observando. O pânico tomou conta do meu corpo. Prendi a respiração, esperando que fosse um jogo da minha mente sonolenta. Mas então, o reflexo sorriu. Aquele sorriso não era meu. Era algo frio, calculista, como se estivesse satisfeito por finalmente ter sido notado. Gelei. Num impulso desesperado, puxei um lençol e cobri o espelho. Passei a noite inteira acordado, meu coração disparado, sem coragem de olhar novamente. Pela manhã, decidi me livrar dele. Levei o espelho até o porão e o deixei lá, virado contra a parede. Por alguns dias tudo voltou ao normal. Mas então, as coisas pioraram. Toda noite, eu escutava sussurros vindos do andar de baixo. Eram palavras indistintas, como se alguém chamasse meu nome. Um dia, cheguei em casa e vi algo que me fez gelar até os ossos. O espelho estava de volta ao meu quarto. Dessa vez, eu não hesitei. Peguei um martelo e, sem pensar 2 vezes, golpeei o vidro com força. O estilhaço espalhou-se pelo chão e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Suspirei aliviado, sentindo o peso sair dos meus ombros. Mas então, olhei para os pedaços de vidro quebrados e meu reflexo ainda estava inteiro. Não refletia os cacos, nem minha expressão horrorizada. Ele apenas ficou ali, olhando para mim e sorrindo. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi um sussurro vindo de dentro do espelho. Agora é minha vez. O homem que sumiu. Desde criança fui ensinado a não falar sobre meu tio César. Ele já sofre demais, minha mãe dizia. As pessoas não o entendem. César nasceu com uma deformidade que o afastava do convívio social. Seu rosto era assimétrico, os olhos sempre um pouco deslocados e a pele tinha uma textura estranha, como se fosse grossa demais em algumas partes e fina demais em outras. Mas o pior não era sua aparência. O pior era o que ele escondia por trás dela. Eu tinha 7 anos quando ele começou a me chamar para o seu quarto. No início, era só para conversar, me mostrar revistas antigas ou me dar doces. Ele me fazia sentir especial. Mas conforme os anos passaram, fui entendendo que aquilo não era carinho. Ele me dizia que eu era sortudo por ser o único que não o julgava, que só eu enxergava quem ele realmente era. Mas ele nunca me deixava ir embora quando eu queria. Quando tentava sair, sua mão deformada me segurava pelo braço.
Com o tempo, a porta começou a ficar trancada. Os adultos fingiam não perceber. Quando eu dizia que não queria mais ir ao quarto do tio, minha mãe apenas suspirava. Ele não tem mais ninguém, Henrique. Seja gentil. Aos 12 anos, eu sabia que ninguém me ajudaria. Se quisesse escapar, teria que encontrar um jeito sozinho. Foi quando tive uma ideia. César adorava falar. Ele dizia coisas horríveis enquanto acreditava que eu nunca contaria para ninguém. Então, escondi um gravador debaixo da minha camisa e capturei tudo. Cada palavra nojenta, cada ameaça, cada confissão. Mostrei para o meu professor no dia seguinte. Ele ficou pálido, não disse nada, apenas pegou o telefone. Naquela noite, a polícia veio. Lembro-me do momento em que tiraram César de casa. Ele não gritou, não resistiu, apenas me olhou e sorriu. Foi um sorriso lento, quase satisfeito. Você acha que isso me para? Ele sussurrou enquanto o colocavam no carro. Nunca mais o vi depois disso. Mas algumas semanas depois comecei a ouvir boatos estranhos. Liguei para a delegacia para perguntar sobre César. Eles não tinham registro dele. Nenhuma prisão o recebeu. Nenhum hospital o internou. Era como se ele nunca tivesse sido preso. Como se nunca tivesse existido. Os anos passaram. Fiz terapia. Tentei seguir em frente. Mas então vieram os pesadelos. Sonhos em que eu estava de volta naquele quarto. E César me olhava do canto, sorrindo. Sonhos em que sua voz sussurrava no meu ouvido, dizendo que me encontraria. E então, as coisas começaram a sumir. Pequenos objetos no meu apartamento mudavam de lugar. Uma porta que eu tinha certeza de ter trancado, aberta pela manhã. E na semana passada, encontrei algo que me fez congelar. No chão do meu quarto, estava um doce, daqueles que ele costumava me dar. Agora, eu sei que não importa o que a polícia diga. Não importa que eles garantam que César nunca mais foi visto. Ele ainda está por aí e ele ainda me quer. A estrada para o desconhecido. A chuva batia forte no para-brisa, transformando a estrada em um borrão escuro e distorcido. Os faróis do meu carro mal conseguiam atravessar a cortina de água que caía sem trégua. O GPS indicava que eu estava perto. Mais 5 quilômetros, e finalmente conheceria Daniel. Nós nos falávamos há meses. Ele era gentil, atencioso, sempre sabia o que dizer. Nunca nos vimos por vídeo, nunca fizemos chamadas de voz. Ele sempre dizia que preferia mensagens. No começo, achei fofo, um traço de timidez. Agora, sentia um incômodo estranho no fundo da mente, algo que eu não conseguia explicar. Mas eu já estava ali. Estava chovendo demais para voltar. O destino piscou na tela do GPS. Você chegou. Olhei ao redor. Não havia cidade, não havia casas. Apenas um velho posto de gasolina abandonado, seus letreiros gastos pelo tempo. O vento balançava as placas metálicas, fazendo um barulho irritante. No canto do posto, um carro parado, os faróis apagados. Minhas mãos suavam no volante. Então, a porta do carro se abriu. A figura saiu devagar, como se soubesse que eu estava observando. Era um homem alto, magro demais, os ombros curvados de um jeito estranho. Ele parou sob a luz fraca do poste e sorriu. Meu estômago revirou. Não era o mesmo homem das fotos. Parecia semelhante, mas algo estava errado. Seu rosto era ligeiramente assimétrico, como se tivesse sido moldado por alguém que tentou recriar um humano, mas errou nos detalhes. Os olhos pareciam um pouco fundos demais, as bochechas um pouco esticadas demais. Clara! A voz dele era baixa, arrastada, como se fosse difícil falar. Meu corpo ficou tenso. Daniel? O sorriso se alargou de um jeito impossível. Eu não deveria estar ali. Algo está errado. Ele se aproximou do carro. Meus dedos apertaram o volante. Algo dentro de mim gritava para eu acelerar e sair dali. Então, a luz do poste piscou e por um segundo vi algo que fez meu coração parar. Seus pés.
estavam errados. Ele usava sapatos, mas sob a luz intermitente, percebi que seus tornozelos pareciam dobrados ao contrário, como se ele estivesse andando de um jeito que não deveria ser possível. Me forcei a respirar fundo. Talvez fosse a chuva, a escuridão, minha mente pregando peças. Mas quando olhei pelo retrovisor, meu sangue gelou. Havia silhuetas no escuro, múltiplas figuras paradas na beira da estrada. Não se moviam, apenas observavam, e todas tinham o mesmo rosto de Daniel. Saia do carro, Clara. A voz dele agora era diferente, mais grave, mais errada. Minhas mãos tremiam. Ele estava perto demais. E então, num impulso irracional, travei as portas e pisei no acelerador. O carro rugiu, mas os pneus derraparam na lama. Eu tentei de novo. Nada. Foi quando ele bateu no vidro. Com força. O impacto foi tão violento que rachou o vidro do lado do motorista. Minha visão ficou turva de pavor. Não fuja. Os postes piscaram novamente. Agora, todas as silhuetas na estrada estavam mais próximas. E todas sorriam. Foi quando percebi. Daniel não era um homem. Ele nunca foi. Num último esforço, acelerei com tudo. As rodas patinaram, mas o carro se moveu. O Daniel cravou os dedos na lataria, arrastando as unhas pelo metal enquanto eu disparava pela estrada. Pelo retrovisor, vi a coisa que se dizia Daniel me observando. Seu rosto já não tentava mais parecer humano. E as silhuetas? Elas começaram a se mover na minha direção. Rápido demais. Acelerei. Passei pelo cruzamento, meus pneus deslizando pela pista molhada. Eu não olhei para trás. Não podia olhar. Quando cheguei à cidade, parei o carro de qualquer jeito. Saí e caí de joelhos na rua deserta. Chovia forte. Meu peito doía de tanto respirar rápido. Peguei o celular. Liguei para a polícia. Contei sobre o homem estranho, sobre o posto abandonado, sobre os outros. Eles investigaram. Não havia ninguém. Não havia carro. Não havia posto de gasolina. Era só um terreno baldio. Eu tentei esquecer. Tentei seguir a vida. Mas há 3 noites, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Foi um prazer te conhecer, Clara. Vamos tentar de novo. Em breve. A foto de perfil me fez soltar o celular. Era uma foto minha. Mas não era eu. O sorriso era um pouco grande demais e os olhos eram demoníacos. A casa abandonada. A chuva castigava a cidade naquela madrugada. Encostada no banco de trás do táxi, eu sentia meu corpo quente contra o de Lucas. O álcool ainda ardia em nossas veias, e o cheiro dele, uma mistura envolvente de perfume amadeirado e suor da dança, me deixavam completamente entregue. Seus dedos subiam lentamente pela minha perna, provocando arrepios a cada toque. Você está me deixando louco, ele murmurou, com uma voz rouca enquanto seus lábios roçavam em meu pescoço. Fechei os olhos, sentindo o calor da sua respiração e meu corpo inteiro ansiando pelo dele. E se fizéssemos amor aqui mesmo? Sussurrei, mordendo de leve sua orelha. Lucas soltou um gemido baixo e riu, apertando minha coxa. Aqui dentro? O motorista vai ouvir. Então vamos sair, disse. Deslizei a mão por baixo da camisa dele, sentindo seus músculos que mais pareciam rochas. Vamos entrar no primeiro lugar que a gente encontrar? Perguntou. Ele me olhou, os olhos escurecidos pelo desejo, e fez sinal para o motorista parar. O homem olhou pelo retrovisor, como se quisesse dizer algo, mas permaneceu em silêncio enquanto descíamos. A rua estava quase deserta, as calçadas brilhavam sob a luz amarelada dos postes e a chuva tinha finalmente diminuído, deixando apenas um cheiro úmido no ar. Caminhamos juntos, excitados e rindo, até encontrarmos aquela casa. Juntos, excitados e rindo, até encontrarmos aquela casa. Era grande, antiga, com uma estrutura gasta pelo tempo, e vimos que a porta estava entreaberta, como se nos convidasse a entrar.
Lucas segurou minha mão e me puxou para dentro. O cheiro de madeira podre e umidade tomou conta dos meus sentidos naquele ambiente escuro, e o rangido do piso ecoava sob nossos pés. Aqui está perfeito, ele sussurrou, segurando minha cintura. Senti seu corpo pressionado contra o meu, junto ao seu beijo profundo, quente, urgente. Minhas mãos exploraram suas costas e seus dedos deslizaram sob meu vestido, apertando minha pele. Tropeçamos pelo corredor até encontrarmos um quarto no andar de cima. O espaço estava quase vazio, exceto por um berço de madeira encostado na parede. Meu corpo gelou. Algo naquela cena me incomodava profundamente. "Por que tem um berço aqui?" murmurei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Lucas riu baixinho e puxou minha cintura. "Não pensa nisso agora, meu amor." Ele me beijou e suas mãos foram deslizando pelo meu corpo, mas de repente, algo mudou. O ar ficou pesado, sufocante. Foi quando ouvimos o choro, baixo, engasgado, vindo de algum lugar na casa. Meu coração disparou. "Você ouviu isso?" sussurrei, sentindo um nó na garganta. Lucas franziu a testa e o som continuava. Pequenos gemidos intercalados com soluços angustiantes. Meus olhos se fixaram no berço e a manta empoeirada se mexeu. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Lucas hesitou, mas se aproximou e puxou a manta de uma vez, e para nossa surpresa o berço estava vazio. Mas o choro não parou. Agora parecia vir de dentro das paredes. Os soluços ecoavam pelo quarto. E então, junto deles, outro som surgiu. Passos, vindos do andar de baixo, pesados, arrastados, enquanto subia as escadas. Minha respiração ficou presa na garganta e meus ouvidos latejavam com o som do meu próprio medo. "Tem alguém aqui?" sussurrei, agarrando o braço de Lucas. Ele segurou minha mão com força e tentamos correr para o corredor. Mas então, ela apareceu. Primeiro, vi os pés, sujos e descalços. Depois, as mãos, com dedos compridos demais, pressionando o chão como Ozzy se arrastasse para se mover. A cabeça pendia para o lado e os cabelos estavam grudados no rosto molhado. Uma mulher. Ou o que um dia foi uma mulher. O pescoço dela estava torto, os olhos fundos e vazios. Mas o pior foi quando ela sorriu. O som que saiu de sua boca foi um gemido baixo, arranhado, como se algo estivesse preso em sua garganta. Minhas pernas falharam naquela hora. "Corre!" Lucas gritou, me puxando. Disparamos pelo corredor e o som de passos rápidos ecoavam atrás de nós. Descemos as escadas aos tropeços, desesperados, até alcançarmos a porta da frente. Lucas girou a maçaneta e... nada. A porta não abriu. Atrás de nós, algo rastejava pelo chão. Fechei os olhos, tentando ignorar os sussurros abafados que preenchiam o ambiente. Então, veio a voz. Uma voz infantil. "Mamãe." Meu coração parou. O som vinha do quarto de onde havíamos saído. Lucas forçava a porta com o ombro e a madeira rangeu, mas não cedeu. Os passos se aproximavam, lentamente, agora arrastados com um som molhado, como se algo gotejasse pelo chão. E então, senti algo tocar meu cabelo. Lucas deu um último empurrão, e finalmente a porta se abriu. Saímos em disparada pela rua, a chuva fria batendo contra nossas roupas encharcadas. Corremos sem olhar para trás. Quando encontramos um táxi, entramos sem fôlego e tremendo. O motorista nos observou pelo retrovisor. "Vocês estavam naquela casa?" Ele perguntou, a voz carregada de algo que parecia... pena. Não consegui responder. Apenas assenti com a cabeça. Ele suspirou. A mulher e o bebê que moravam lá foram assassinados e o caso nunca foi resolvido. Dizem que, até hoje, a mãe ainda procura o filho. Minha pele se arrepiou. Lucas segurou minha mão e seu toque estava gelado. Foi então que, dentro do carro,
Ouvimos de novo um choro baixinho, que foi ficando para trás, à medida que o táxi se afastava daquele lugar. Nunca mais depois daquilo, eu entrei em algum lugar abandonado e nem tive ideias mirabolantes como essa. Foi traumático, foi terrível. A espreita na escuridão. Eu voltava do trabalho tarde da noite, como sempre. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes trêmulos que pareciam falhar a cada rajada de vento. Meu corpo estava exausto, minha mente entorpecida pelo cansaço da rotina. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e me jogar na cama, mas naquela noite algo estava diferente. O silêncio era espesso demais, até o vento parecia mais pesado. Foi quando ouvi os latidos. Não eram latidos normais, eram graves, guturais, cheios de ódio. O som veio de uma casa um pouco à frente, uma construção antiga que eu sempre passava sem realmente notar. Mas dessa vez eu senti um arrepio subindo pela espinha antes mesmo de ver qualquer coisa. Então, o portão de ferro daquela casa se abriu sozinho, rangendo como se algo invisível o tivesse empurrado. E os cães saíram. 3 deles, enormes, de pelagem suja e desgrenhada, olhos brilhando em um tom anormal, como se estivessem refletindo uma luz que simplesmente não existia ali. Suas bocas escorriam uma espuma escura, densa, e o pior, eles estavam olhando diretamente para mim. Meu peito apertou. Dei um passo para trás e isso foi o suficiente. O primeiro cão rosnou profundamente e avançou. Meu instinto gritou para correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. O cachorro pulou. Consegui me desviar no último segundo, sentindo o ar quente do seu bafo podre roçar meu rosto. Me virei para correr, mas o segundo já vinha na minha direção. Pulei para o lado, caindo no chão, enquanto garras afiadas rasparam no concreto ao meu lado. O terceiro não atacou de imediato. Ele apenas me observava. E foi nesse momento que eu percebi. Eles não queriam só me matar. Eles estavam me conduzindo de volta para a casa. Olhei para a entrada da casa de onde tinham saído. A porta estava entreaberta. E dentro, no escuro absoluto do corredor, 2 olhos enormes me observavam. Meu sangue gelou. Eu não podia deixar que eles me arrastassem para lá. Puxei um pedaço de madeira que encontrei no chão e me levantei. O terceiro cão finalmente avançou e eu bati com força. O impacto foi seco e um grito anormal saiu da sua boca. Não era um uivo, era algo humano, distorcido, como se houvesse algo dentro do cachorro que não pertencia a este mundo. Ele cambaleou para trás. Os outros 2 cães rosnavam, mas não avançavam. Eu entendi naquele instante. Eles podiam ser afetados. Peguei um punhado de pedras do chão e comecei a arremessar, tentando afastá-los. Aos poucos, fui recuando na direção oposta da casa, para onde a rua se tornava mais iluminada. Cada passo que eu dava para trás, os cães hesitavam. Era como se houvesse uma linha invisível que eles não podiam ultrapassar. Então, quando cheguei sob a luz do último poste da rua, eles pararam. Nenhum avançou, nenhum rosnou. Apenas ficaram ali, parados na sombra, os olhos brilhando como brasas. E foi nesse instante que percebi. Os olhos dentro da casa ainda estavam lá, me observando, me esperando. Eu não quis descobrir o que aconteceria se eu me aproximasse de novo. Corri sem olhar para trás. Quando finalmente alcancei minha rua e olhei, de relance, os cães não estavam mais lá. O portão da casa estava fechado, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. E desde aquela noite, cada vez que passo por aquela casa, sinto que ainda tem algo me observando, esperando que eu cometa um erro, esperando que um dia eu pise no lugar errado. E dessa vez, talvez eu não consiga escapar.